Olá, boa noite, turma. Nós estamos aí mais uma aula, né? Nós vamos hoje aprender sobre os conceitos de oxidação e redução. Então nós estamos aí, como eu estava dizendo, com mais uma aula do curso de operador de processos químicos e petroquímicos da Escola Técnica Circuito. Então nós vamos entender estes conceitos sobre oxidação e redução. Aqui na lousa nós escrevemos, que oxidação é quando perde elétrons. Redução, a gente pode até sublinhar aqui, é quando há um ganho de elétrons. Então, gente, na química e dentro desse conceito, se alguém perde, porque alguém vai ganhar. Se alguém ganhou, é porque alguém perdeu, ok? Então isso é simultâneo. Bom, o que é perder elétrons? A gente pode dar um exemplo bem clássico, Quando acontece a ferrugem, de um metal. Então, quando o metal enferruja, a gente diz que houve perda de elétrons, tá? Aquela ferrugem, nada mais, nada menos, é a oxidação. Então, houve uma oxidação lá no metal. Ele perdeu elétron, ok? Quando ganha elétron, aquilo que eu acabei de dizer, é a redução. Mas a gente só tem perda de elétrons, oxidação em metais? Não. Perdão, um exemplo. Uma fruta. A fruta também, quando ela começa a ficar preta, quando ela começa ali a apresentar, que ela vai estragar, ou começou a estragar, ou já está estragada, aquilo ali, ela apodreceu. O que aconteceu? Houve perda de elétrons também na fruta, ok? Então houve uma oxidação, beleza? Então redução ganha elétrons, oxidação perde elétrons. Eu coloquei aqui um exemplo do sódio e o cloro, ok? Nós sabemos que o sódio ele tem um elétron na última camada. Eu representei esse elétron por X. Nós sabemos que o cloro ele tem 7 elétrons na última camada, ok? Então, baseado naquele estudo da ligação iônica que nós já estudamos, nós sabemos que para se fazer a ligação entre um sódio e o cloro, se chama ligação iônica. É um metal com um ametal, ok? Então, acontece ali uma ligação iônica. E nós aprendemos que tem que ter a regra, tem que existir ali, para acontecer essa ligação, a regra do octeto, ok? Então, aqui no caso, o cloro, ele vai precisar desse elétron X aqui que eu chamei, o elétron do sódio de X. Os elétrons do cloro eu chamei ali de bolinhas ou bolas, como queiram, Então, olha só, o sódio aqui, ele vai doar, ele vai perder esse elétron para o cloro, ok? E, consequentemente, o cloro vai ganhar elétrons, ok? Ou seja, ele vai ganhar de quem? Do sódio. O sódio vai perder para quem? Para o cloro. Agora, olha aqui do lado, como que ficou? Quem perde, perdeu porque doou. O sinal é positivo. Nós dizemos ali que é um íon cátion, ok? Então, sinal positivo. Por quê? Houve uma perda de elétron. Quem recebeu foi o cloro. O sinal é negativo. Nós dizemos que é um íon ânion,
ok? Porque ganhou elétron. Então aqui, ó, aconteceu, no caso, o sódio sofreu uma oxidação, sinal positivo. Então eu coloco aqui, ó, positivo. O meu amigo cloro, ele sofreu uma redução, sinal negativo. O que aconteceu com ele? Ele ganhou elétron, ok? Então aí tem um conceito, um exemplo de um conceito, tá? De oxidação e redução. Eu coloquei aqui também, essa reação aqui se chama uma reação de oxirredução. O que é isso? Quando nós dizemos que temos uma reação de oxirredução, que é exemplificada aqui, nós dizemos que é aquela que há transferência de elétron. Não foi isso que nós fizemos? Ó, o sódio transferiu o elétron dele para o cloro. O cloro precisava de um elétron. Então, houve ali uma reação de oxirredução. Beleza, gente? Tranquilinho até aí? Eu coloquei aqui mais um exemplo para fixar, né, melhor aí o nosso entendimento. Vejamos aqui. Eu tenho o ferro e o oxigênio, ok? O ferro, ele tem 2 elétrons na sua última camada. O oxigênio tem 6 elétrons na sua última camada. Então, eu representei os elétrons do ferro por X e representei os elétrons do oxigênio por bolas, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas. Significa que é 6 elétrons que o oxigênio tem na última camada. E o ferro eu representei, como eu disse, por 2x. Bom, vai acontecer uma reação de oxirredução aqui. Por quê? O ferro vai transferir os elétrons dele para o oxigênio. O oxigênio precisa de 2 elétrons para que ele possa se estabilizar e ficar ali obedecendo a regra do octeto com 8 elétrons. Perfeito? Bom, então o ferro ele vai perder esses 2 elétrons. Então nós podemos dizer que o ferro sofreu uma oxidação. É aquilo que eu disse. Perdeu elétron. Se perdeu, alguém ganhou. Quem foi esse alguém? Foi o oxigênio. Então nós dizemos aqui que o oxigênio sofreu uma redução por ele ter ganho os 2 elétrons do ferro. Aqui, ó, eu representei assim. Ó, o ferro mais 2. Mais 2 significa que ele tinha 2 elétrons. O mais é o cátion. Ele perdeu esses elétrons. E o oxigênio menos 2, porque ele é um ânion. O ânion, o sinal é negativo, ele recebeu 2, então menos 2, ok? Bom, tá aqui representado, ó, xzinho, menos 2. Tranquilo até aí? Bom, aí a gente agora vai aprender mais 2 conceitos importantes, que são os agentes oxidantes e os agentes redutores. Bom, eu posso dizer que os agentes oxidantes ou oxidantes são aqueles que provocam a oxidação. E eu digo que os agentes redutores são aqueles que provocam a redução. Vejam aqui o exemplo. Eu estou dizendo que o cloro e o oxigênio, eles são os oxidantes. Por que eles são, o cloro e o oxigênio são os oxidantes? Porque eles provocaram a oxidação de quem? Vejam aqui, do sódio e do ferro. Não foi isso? Ó, ele provocou aqui o cloro, o quê? A oxidação do sódio. Ok? Então, no caso aí, o cloro é o agente oxidante. Vejam agora
que o exemplo aqui, ó, o ferro e o oxigênio. O oxigênio, ele é o agente oxidante. Por quê? Porque ele provocou a oxidação do ferro. Perfeito? Agora, olha o inverso. O sódio aqui, quem será? Ele será o agente redutor. Por quê? Porque ele provocou a redução de quem? Do cloro. O inverso. Tranquilinho isso, né? Agora, olha o ferro. O ferro é o agente também redutor, igual o sódio. Por quê? Porque ele provocou a redução de quem? Do cloro. Desculpa, eu estava falando do ferro. Ele provocou a redução do oxigênio. Então, nós podemos dizer que o sódio e o ferro são os redutores, porque eles provocaram a redução de quem? Do cloro e do oxigênio. Tranquilo, gente? Então, vocês acabaram de aprender os conceitos sobre oxidação e redução, beleza? E esta reação é uma reação chamada reação de oxirredução, beleza? Oxirredução, só para que possamos fechar, é transferências de elétron. Oxidação, perdeu elétron. Ganhou elétron, redução. Oxidação, sinal negativo. Oxidação, sinal positivo. Redução, sinal negativo. Beleza, galera? Então, fique aí para assistir a próxima aula que nós vamos aprender sobre os conceitos dos números de oxidação. Obrigado pela atenção. A próxima aula nós iremos falar sobre esses conceitos dos números de oxidação. Boa noite.